Vamos conversar com a nossa querida médica, ela que está aqui com a gente, não é a primeira vez que vem para o nosso programa e hoje ela se encontra aqui, onde nós vamos então poder tirar um pouquinho das dúvidas que a gente tem. Quando a gente olha para esse nosso telão, essa é a verdade que a gente vê, essas duas bocas bem abertas e a gente percebe o que é amidalite, né? Amidalas, é isso? Amígdalas normais e amígdalas vermelhas e inchadas. Quase não sai o amígdalas, né? Eita, Senhor. Bom dia, doutora. Bom dia, Vanusa. Tudo bem? Sempre um prazer. Até para falar é difícil, né? É. Ah, meu Deus do céu. Vamos então começar explicando para quem está em casa o que na verdade são elas, né? O que acontece quando elas estão inflamadas e quando elas não estão normais. Tá. As amígdalas, né, ela é um tecido de defesa do organismo. E geralmente quando a gente tem contato, por exemplo, com um vírus ou uma bactéria, o primeiro local, né, quando é pela via respiratória, o primeiro local onde ele tem um contato com o nosso organismo é por esses tecidos de defesa da boca, né, que é formado pelas amígdalas. Então, às vezes, ela recebe esse contato do vírus e ela começa a trabalhar a defesa do organismo e aí, às vezes, ela inflama por conta disso. E aí, o que era um tecido de defesa, às vezes ela apresenta sintomas, né? Que são as de inflamação, que são as dores, né? O pus, tudo isso é ela tentando trabalhar para defender o nosso organismo dos agentes externos, né? Dos vírus e das bactérias. Na verdade, como é que acontece os tipos de sintomas? Tá. As amidalites, né? Que é quando tem um contato com um vírus ou com uma bactéria, ela vai inflamar, né? Ela vai começar a ter um processo de defesa e geralmente nós vamos sentir dor de garganta, febre, pode vir vômitos, dores de barriga, né? Dor de cabeça, aquele mal-estar geral. Mas na maioria das vezes, a dor de garganta e a febre. São esses os principais. Os principais. A gente nem imagina que tem tantos sintomas assim. São vários Impressionante. sintomas. A gente imagina que o sintoma que você vai ter vai ser só nelas. Exatamente. Né? O máximo uma febre. É. Né? A gente imagina dessa forma. E não é bem assim. Então, você que está assistindo o nosso programa, já fique atento sobre isso, tá bom? Sobre a questão dos sintomas. Nem tudo, em termos de sintomas, pode ser qualquer outro problema. Olha aí, né? As amidalites. Agora, assim, eu queria que você falasse também como é que a gente pode perceber. Quando começa a sair as bolinhas, é o momento que ela está passando um processo mais inflamado para melhora ou não? Na verdade, assim, a principal causa das amidalites, elas são virais. Sim. Elas são autolimitadas. Elas aparecem, você sente aquele desconforto, mas ela tende a ir embora com ou sem tratamento. Mas existe um grupo, né, de amidalites, que geralmente são causadas por bactérias, que elas precisam realmente de um tratamento específico. E em casa, você não consegue diferenciar isso. Então, você realmente precisa da ajuda do profissional. Porque se você ficar em casa esperando, pode ser que surjam as complicações, né? Então, assim, na dúvida, sentiu dor de garganta, febre, tem que procurar o profissional para poder ele avaliar. E aí ele vai direcionar o tratamento. Porque mesmo que seja viral, seja autolimitada, a gente começa algumas medicações para ir aliviando os sintomas enquanto ela vai embora. Por que eu estou falando isso, doutora? Às vezes a gente tem um filho, já aconteceu com nós também, adultos. Às vezes você ter uma certa inflamaçãozinha, mas é algo que não chega a ser tão grave, né? Mas mesmo assim, é um momento de chamar a atenção quando você sente que inflama e depois você percebe que está tudo ok, mas às vezes a própria criança diz, mamãe, eu não sei o que é isso. Às vezes inflama de uma forma ao ponto de sair, né? Na verdade, eu acho que você está falando do cásium, que é uma massinha branca Sim. que costuma sair. Não tem a ver com as amidalites? Um tipo de amidalite, é uma amidalite crônica. Então pronto, vamos falar sobre os tipos, né? Existem vários tipos, né? Existem as amidalites virais, agudas virais, existem as amidalites agudas bacterianas. Geralmente essas vêm com febre, com esse mal-estar geral. E existem as amidalites crônicas,
que é uma amidalite caseosa, que a gente chama, que é essa massinha, e ela dá esse mal-estar. Essas amidalites, que são cásions, é porque as amígdalas elas têm uns buraquinhos, nessa imagem aqui não dá para ver. Existem algumas amígdalas que elas têm um buraquinho nelas e vai acumulando restos de alimento. E esses restos de alimentos ficam com aquela sensação de corpo estranho lá atrás e facilita inflamar, incomoda, irrita. E aí, às vezes, a gente precisa fazer a retirada manual, né? O paciente, às vezes, consegue fazer a retirada manual, mas, às vezes, quando isso incomoda bastante, a gente indica a cirurgia para remoção total e o desaparecimento dos sintomas. Isso é um tipo de amidalite crônica. As amidalites agudas, que são virais e bacterianas, geralmente vem febre, dor de garganta, ou mal-estar geral, né? E aí a gente tem outro tipo de tratamento. Quando fica muito recorrente, né, mesmo tratando com medicações e ela continua bem recorrente, aí às vezes também a gente indica o tratamento com cirurgia para fazer a remoção total. Então a gente precisa no consultório fazer bem essa diferenciação, porque senão você pode indicar uma cirurgia num caso que não é cirúrgico não e não resolver, né? Então a gente precisa fazer essa diferença. Por isso que eu falei, E né? tudo dá dor de garganta. Sim. Então, sim. em casa, a gente não vai conseguir saber disso. Então, precisa realmente da avaliação do profissional. Doutora, me fala da questão do contágio, Tá. né? E quanto tempo dura? Além do contágio, quanto tempo dura? As amidalites agudas, geralmente são virais ou bacterianas, você passa de uma pessoa para outra, geralmente pelo contato direto ou por gotículas de saliva na hora que vai conversar, acaba expelindo por uma tosse, então ele contamina, né? As virais, elas são autolimitadas, elas vêm e até 7 dias é para elas estarem indo embora. A bacteriana não, elas vão ficar lá até a gente tratar. E quando a gente não trata, às vezes, ou não trata no tempo certo, ou não procura o tratamento, ela pode evoluir para complicações. Doutor, o que me chama a atenção foi o que a senhora falou agora. A gente imagina que no caso de ser contagioso, é mais pela questão do beijo, um contato mais direto. Mas a doutora acabou de dizer que também pode ser através Pode, não precisa você ter aquele contato direto. Você está num ambiente fechado com alguma pessoa que está com uma infecção bacteriana, né? Uma amidalite bacteriana ou uma amidalite viral, nesse contato de gotículas mesmo, né? Numa distância não muito grande, você pode passar. Nossa, doutora, chama bastante. Quando é que pode ter uma complicação, por exemplo? Tá. Quando você sente que os sintomas não estão passando, né, depois dos 7 dias, ou os sintomas estão progredindo, ao invés de estar diminuindo os sintomas, eles estão aumentando. E quando surgem alguns sintomas que chamam mais a atenção. Por exemplo, existe desmaio? A pessoa pode passar mal ao ponto de desmaiar? Na verdade, assim, pode. Não é comum, mas pode. Uma das principais complicações, né, das complicações mais comuns é o abscesso. O abscesso é da região da faringe, né? Então, geralmente, o paciente ele tem muita dificuldade de se alimentar, né? Ele pode ter um mal-estar pela desidratação, pela falta porque não está conseguindo se alimentar direito, né? Porque o desmaio, às vezes, é bem subjetivo. Aquele mal-estar pode ser causado porque eu não estou conseguindo me alimentar, não está se alimentando e automaticamente vai estar fraco. Acredito mais que seja nesse sentido. Mas o abscesso periamidaliano é uma complicação comum e é uma complicação de urgência, porque começa a criar uma coleção de pus na região da via respiratória. Nossa. Então, ela tem um risco de obstruir, ela tem um risco de romper aquele pus e ir para a via respiratória. Então, é uma urgência que precisa ser tratada cirurgicamente, precisa usar antibióticos, então a gente precisa ter uma atenção maior para esses casos. E geralmente são aqueles pacientes que estão com amidalite e que estão evoluindo mal. Às vezes até fazendo um tratamento, mas não está evoluindo bem. Quando você vai ver, tem algo a mais que você precisa, às vezes, ir para o centro cirúrgico. Doutora, a questão do próprio medicamento. Você começa uma medicação e você não obedece o tempo daquela medicação. Aí você acha que melhorou.
isso pode trazer uma complicação maior? Pode sim. Na verdade, a medicação, quando a gente começa, principalmente o antibiótico, a gente fala principalmente do antibiótico, né? Porque ele traz a resistência bacteriana. E quando eu começo um antibiótico, eu preciso dar o tempo dele atuar no nosso corpo. Então, a gente tem que esperar até 72 horas para a gente ver a resposta do antibiótico. Às vezes, pelo incômodo, pelo mal-estar, você tem aquela ansiedade de ter uma resposta imediata. E essa resposta imediata a gente não existe. E aí, não, vamos trocar de antibiótico, mas não é assim. A gente tem 72 horas para o antibiótico começar a fazer efeito, para a febre começar a ceder. Então, a gente tem que esperar um pouquinho. E ficar trocando de antibiótico vai ficando ruim porque vai criando a resistência bacteriana. E hoje, a gente vê que nós não temos mais tanta opção de antibiótico, de medicamentos por forma oral, né? Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma escassez de antibióticos na faixa etária pediátrica, de uma forma que a gente às vezes colocava a mão na cabeça. Meu Deus, agora eu vou fazer o quê? Muitas vezes precisava internar porque não pela gravidade da doença, só porque não tinha a medicação disponível para vender de forma oral. Então, assim, é uma coisa que a gente realmente tem que ter muito cuidado, tem que esperar, tem que observar. Não é ficar esperando de braço cruzado, é observar, esperar, acompanhar e levar no profissional para a gente ver a hora que a gente precisa realmente fazer essa mudança. Doutora, tem idade para a cirurgia? A cirurgia, quando é feita, como é que ela acontece? Tá. Ela não tem uma idade definida em livro. Cada um tem alguns critérios. Como é um tecido linfóide, a região das amígdalas, a região da adenoide, geralmente esse tecido linfóide ele cresce até os 8 anos de idade. Então, principalmente isso em relação à adenoide. Quando a gente opera muito cedinho ali, 1, 2 anos de idade, aquele tecido ainda pode crescer mais, porque ele cresce até os 8. Então, assim, não tem uma idade ideal. Mas entre 3 anos, eu acho que daí em diante, se você já vê a indicação, não tem por que não operar, se tiver a indicação realmente. Doutora, para quem já fez a cirurgia ou para quem pretende fazer a cirurgia, existe um cuidado depois? Tá. É uma cirurgia que ela é rápida, ela não é uma cirurgia muito demorada, mas o pós-operatório, ele tem vários cuidados que a gente tem que ter. E, em geral, é em relação à alimentação, né? Como a cirurgia é na boca, então, o cuidado maior é com a alimentação, porque a gente tem que seguir uma alimentação que não machuque, que não faça sangrar, né? Que evite mais irritar. Líquida, né? É uma alimentação mais líquida e fria. Mas isso naquela primeira semana, depois, vida normal. Até que ponto uma cirurgia como essa pode trazer algum dano para a fala? Tá. Não é comum isso acontecer, né? Não é comum acontecer nenhum problema com a fala. Às vezes, os pais, eles relatam, doutora, eu achei que alterou a fala, mas é uma alteração... Fala um pouco mais alto, é uma alteração temporária. Sim. À medida que vai cicatrizando, a voz tende a voltar ao normal. Um cuidado em relação à fala que fica permanente é para pessoas que têm fenda palatina submucosa. Mas aí quando você confirma isso antes, aí você já vai fazer os ajustes antes. Mas em geral não tem essa queixa permanente, é uma queixa temporária só durante a cicatrização. Doutora, eu queria que você falasse a respeito da questão do próprio hálito. Tem pessoas que acabam reclamando muito, né? Não tem uma inflamação, mas às vezes vê a queixa de outras pessoas relacionada ao mau hálito. Isso tem a ver ou é mito? Tem a ver, e aí ela está relacionada àquela amidalite que você me falou, da massinha. Porque como são restos de alimentos que vai acumulando dentro da amígdala, ela vai favorecendo esse mau hálito. Né? Então, a gente faz algumas orientações, gargarejos com bicarbonato, para ver se vai aliviando. Logo após a alimentação, você vai no banheiro, faz um gargarejo. Se estiver em casa, faz com bicarbonato. Se estiver na rua, faz com água mesmo, só comum, para poder tirar esses restos de alimento lá de trás. Porque quando a gente vai escovar os dentes, a gente não consegue escovar as amígdalas. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que aquele resto de alimento lá da amígdala saia. Porque quando ele vai ficando lá, ele vai dando esse mau hálito. Às vezes, a gente
gente indica a cirurgia só porque o paciente ele tem uma queixa importante e tem um mal-estar, né? Aquela sensação de que está com a halitose não é uma sensação boa. Então, é uma das indicações da cirurgia. Doutora, faltou alguma informação que a gente pudesse levar para o telespectador? Assim, em relação às amidalites, elas costumam ter um tempo, né? Então, tá tratando, tá melhorando, ótimo, não tá melhorando, tá com 7 dias, não resolveu, volte ao profissional, porque isso não é normal. Dor de garganta acima de 2 semanas também não é normal. A gente precisa investigar. E aí não fica só para as amidalites, ficam para outras coisas um pouco mais graves. Então, 2 semanas de dor de garganta também não é normal, precisa ser investigada e a gente precisa fazer o tratamento para cessar esses incômodos. Tá certo. Doutora, primeiro a gente quer agradecer mais uma vez pela sua presença. Feliz ano novo, que Deus abençoe sua vida. Pra você 2023 também. seja de muita vitória e vários pacientes Amém. clientes. Tá? Pra você cuidar. Tá bom? Obrigada. Olha, o Instagram dela vai aparecer aí na telinha, tá bom? Mas ela vai reforçar dizendo pra gente qual é o Instagram pra você aproveitar as dicas. Tá. Meu Instagram é dra.naranunes. DRA de doutora, né? Nara Nunes. Muito bom, muito obrigada, doutora.